Olá, meu nome é Carol e bora finalmente falar das leituras que fiz em abril? Foi mesmo um mês muito proveitoso, não só pela quantidade, mas principalmente pela qualidade das leituras que fiz. Então vamos começar pelos e-books. Bom, eu comecei com O Segredo do Meu Marido, da Liane Moriarty, e que conta a história da Cecília, que um dia ela esbarra numa carta que o seu marido deixa para ela, mas para ser aberta apenas depois que ele morresse. Ela ainda não sabe, mas essa carta revela um segredo do marido dela que tem o poder de destruir não só a maravilhosa vida que eles construíram juntos, mas a vida de muitas outras pessoas de uma forma que não dá para imaginar. E ela descobre essa carta sem querer. E enquanto seu marido tá lá, vivão, e ela fica se perguntando se abre ou não. Apenas que eu recomendei esse livro para todo mundo. Sabe aquela coisa de só mais um capítulo enquanto você tá lendo? Pois é, fui dormir tarde durante os 4 dias que li esse livro, veja bem. Essa é a mesma autora de Pequenas Grandes Mentiras, que foi adaptado para uma série na Netflix com o nome em inglês de Big Little Lies, e que já tá aqui na fila para a próxima leitura. Então que eu tive que ligar o ventilador porque tá muito quente e provavelmente eu vou ficar com os cabelos esvoaçantes tipo Garota do Fantástico. Também li no Kindle A Verdade sobre o Caso Harry Cabert, do Joel Dicker, que assim como O Segredo de Meu Marido, eu me arrependi de ter lido à noite, porque eu estava indo dormir muito tarde. Fala de um escritor que fez muito sucesso, mas que agora ele não está conseguindo escrever nada. Ele vai se refugiar na casa de seu ex-professor, que lhe ensinou tudo sobre escrita, e que também é muito famoso pelo sucesso que fez no passado. E esse professor de repente se vê acusado de um assassinato de uma garota com quem ele teve um relacionamento assim, nada convencional, e que tem uma história também muito estranha. O livro é cheio de reviravoltas. Aí, finalmente li Dom Casmurro, de Machado de Assis. Foi para o desafio Literaturice desse mês na categoria Folhetim. Eu tinha uma certa vergonhinha de nunca ter lido, mas nunca desista dos seus sonhos, não é mesmo? De qualquer forma, eu acho que valeu muito a pena eu ter lido agora depois de adulta, porque eu não teria percebido muita coisa nesse livro se eu tivesse lido adolescente. Mas a história é aquilo, né? Bento Santiago, sozinho, amargurado, totalmente casmurro, morando num casarão que ele fez o mais fiel possível àquele que ele morou na infância. A história é narrada por ele como se ele estivesse escrevendo um livro sobre sua juventude e sua relação com Capitu. É um livro relativamente curto, mas que deve ser lido com atenção não só pelas sutilezas, mas também pela linguagem, que faz você de vez em quando querer ir para o dicionário. Mas assim, não vá sempre, porque você pode se cansar e às vezes nem vai valer a pena. E olha que bonitinha essa capa. Finalmente eu achei uma capa bonita do Dom Casmurro, porque a maioria, aliás, todas, com exceção dessas, são horrorosas. E não satisfeita com a leitura de Dom Casmurro, eu encontrei a HQ de Dom Casmurro, que era um livro que eu procurava desde a época que eu trabalhava na biblioteca escolar. Eu considero essa HQ muito boa, porque ao contrário das outras que eu já tinha visto, ela consegue colocar as nuances do livro e indico demais para quem quer ler a história. Só que para estudar para o vestibular, não. Os desenhos dessa HQ são bem legais, eles dão um tom meio sombrio da história, pelo menos eu considero uma história mais sombria, e eu só fiquei muito revoltada com a cara que fizeram da Capitu, porque não é possível que, para exprimir os olhos de ressaca, tivessem que colocar ela tão horrorosa. Coitada. Aí foi a vez de Água Funda, da Ruth Guimarães, que foi o livro escolhido do mês para o Leia Mulheres, daqui de Curitiba, e que, para variar, eu não fui. Ele é considerado o primeiro romance de uma escritora negra depois da abolição da escravatura, e foi também o seu primeiro romance. O livro conta duas histórias. A história da Sinhá Carolina e a história do casal Joque e Curiango, ali no período do fim da escravidão e no início do século XX. Tudo acontece ali na fazenda Olhos d'Água e no seu entorno, e depois numa usina ali do sul de Minas. É por causa dessa localização que é utilizada uma linguagem assim muito caipira, né?
É narrado, inclusive, daquele jeito bem de contador de causa, assim, bem mineiro. Vale ressaltar aqui que essa linguagem e tudo no livro foi tudo muito bem pensado, porque a Ruth Guimarães foi uma grande estudiosa desses elementos populares brasileiros. Olha, eu amei esse livro, ele tem passagens lindas que representam bem a sabedoria popular. Então, que eu entrei numa leitura conjunta organizada pelos canais Pronome Interrogativo, Melina Souza e o Instagram Lendo com a Nath. Aliás, eu não paro de me meter em grupo de leitura. Enfim, o livro é Mundo em Caos, do Patrick Ness, que é o primeiro de uma trilogia. Aliás, eu detesto trilogia e é um tipo de leitura que eu não procuraria numa livraria assim de cara, mas esse aqui eu não me arrependo em nada. Ele fala de um mundo pós-apocalíptico onde as pessoas saíram da Terra em busca de um novo mundo. E quando chegam nesse novo mundo, acontece uma guerra com os habitantes locais e durante essa guerra é solto um germe. Esse germe mata todas as mulheres e os homens começam a escutar os pensamentos uns dos outros, inclusive os dos animais. Eles chamam isso de ruído. Essa foi a coisa mais angustiante do livro, porque eu fiquei imaginando como é que seria ficar escutando os pensamentos das pessoas, as pessoas escutando meus pensamentos. É um troço que você não consegue controlar. E todo mundo lá no grupo foi conquistado pelo cachorro do personagem principal, que tinha pensamentos assim muito simples, mas nas horas assim nada a ver, né? E isso tornava tudo muito engraçado. Mas então, a história começa quando o Todd, esse personagem principal, ele encontra uma garota num dos seus passeios pelo pântano. E aí ele precisa fugir. E durante essa fuga ele descobre que a história que contaram para ele não era nada daquilo que ele cresceu ouvindo. Esse livro é outro daqueles que faz você nem prestar atenção no tempo. Aliás, todo mundo ali da leitura conjunta estava lendo mais rápido do que o programado por causa da fluidez da leitura e da atração que a história causa. Que ótimo que o meu celular parou de gravar, né? Bom, continuando, aí eu li o famosíssimo Sol é para Todos, da Harper Lee. Ele conta a história de uma família que não tem nenhuma formação e nenhum pensamento que é comum ali para aquela época, por volta de 1936. A história se passa numa cidade muito pequena ali no sul dos Estados Unidos e pelo período e pela localização já dá para perceber como é o tratamento dispensado aos negros. Inclusive, esses foram os momentos mais difíceis para mim durante a leitura. Mas é a maneira como a narradora, uma garotinha de 8 anos chamada Scout, como ela relata, como ela percebe, como ela reflete a maneira como as pessoas agem em sociedade, que traz um pouco mais de leveza à história. Tudo em contraponto à criação e às atitudes de seu pai, um advogado progressista e justo no seu modo de vida, e na babá negra que ajuda na criação da Scout e do irmão dela, de modo bem disciplinador, e aqui é importante dizer que com total aval do pai. E tem ainda a relação dela com o irmão. Tudo isso de uma forma bem sensível, que me fez refletir bastante, mesmo depois de ter terminado o livro. É um livro que já estou com vontade de ler de novo e que já vou atrás do filme. Sim, tem um filme de 1963. Então foi isso que eu li. O vídeo ficou longo, eu sei, mas assim é a vida. Comente aí se você já leu ou quer ler algum desses livros. Espero que você tenha gostado. E se gostou, dê um curtir, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, ative aquele sininho lá para receber futuras notificações e compartilhe com seus amigos. E os vídeos vão ficar saindo todas as quartas-feiras, mas de vez em quando eu vou postar algum perdido por aí porque eu sou ansiosa. Então é isso, um grande beijo e até logo!